Fala pessoal, hoje a gente está passando por aqui no Comentando para falar de um assunto que talvez você já tenha ouvido falar, que é a tal famosa recessão. Mas você sabe de fato o que é a recessão, o que ela representa, o que isso pode impactar diretamente na nossa vida? Então fica por aqui que a gente vai falar de uma forma mais simples, resumida, para a gente entender se a gente já está vivendo esse período ou se a gente está começando a entrar numa situação complicada para o nosso país e para as nossas situações econômicas. Então chama a vinheta aí. Então pessoal, só quando a gente de escutar essa palavrinha, né, a tal recessão, já traz uma ideia pra gente de alguma coisa em um retrocesso, uma coisa que está regredindo, algo que não soa bem aos nossos ouvidos. E é justamente isso, porque principalmente quando a gente está falando algo relacionado a econômico, né, algo econômico que mexe com o lado financeiro da gente, e isso vai impactar muito na nossa vida. E a gente começa a perceber, um dos primeiros sinais aí, né, é quando a gente começa a perder o poder de compra das coisas. Eu não sei a sensação de vocês, mas é a sensação que eu tô tendo nesse momento. Que Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! A gente já não tá conseguindo mais comprar aquilo que a gente comprava antes. E, é somente um fator. Quais são os fatores que podem causar isso, né? Existem muitos fatores, principalmente a questão dos gastos públicos, né? Que quando a gente tem muito gasto público e não está conseguindo fechar as contas, conseguir o superávit que o governo espera, a gente começa a entrar nesse processo. Mas tem muitas outras coisas, por exemplo, a guerra, não sei se vocês se lembram, né? Eu acho que sim. Quando a gente estava em 2020, por exemplo, onde a gente estava no ápice ali da pandemia, né, da Covid-19, e a gente estava vivendo esse período de recessão justamente por conta de uma crise sanitária ali, né, algo que não era isolado para um país, mas era para muitos países ou para todos os países, né, que estavam vivendo esse momento, alguns um pouco mais, outros de uma forma menos agressiva, mas eu acho que todo mundo enfrentou um pouco dessa recessão, onde a gente teve que segurar um pouco mais os gastos e tudo mais. E aí, como é que a gente começa a perceber que isso está acontecendo com a gente de fato? Vamos dar um exemplo aqui, quando a gente começa a cortar os gastos devagar. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, e vamos falar de mercado aqui, porque o assunto do momento é a dificuldade para se ir no mercado e comprar tudo que a gente quer, né? Então, quando a gente vai no mercado, por exemplo, e a gente começa a diminuir o que a gente costumava levar, se eu comprava isso, eu diminuo pela metade, eu tento buscar, né, ali algumas marcas um pouco mais baratas, mesmo não sendo aquela que você gosta mais, para tentar fazer algum tipo de economia, porque você está cortando gasto. Né? Um clássico do momento aí, né, o que a gente tem falado muito, todo mundo está falando muito, café. Quero café! Quero café! Quero café! Né? E é isso mesmo, o café das marcas que a gente costuma usar com mais frequência. A gente já começa a olhar para aquelazinha do lado ali que não é tão conhecida, mas no momento está com um preço um pouco melhor. O azeite é uma das coisas que a gente tem feito muito isso também. Então esses são os primeiros sinais, né, de que a gente pode estar vivendo isso. Talvez a gente não pare para perceber, mas a gente está entrando numa situação como essa. Você quer ver um outro exemplo? Quando eu aqui em casa, né, eu e a Pamela aqui em casa, por exemplo, a gente costuma ir almoçar fora nos domingos. A gente, a gente trabalhou a semana toda, a gente fez comida e tal, e no domingo a gente quer dar aquela relaxada para não ficar preso na cozinha. E a gente fala assim, vamos comer fora, vamos em algum lugar comer. E aí a gente começa a perceber que um domingo ou outro a gente fala assim, não vamos nesse não, porque pra gente não gastar tanto, não vamos nesse não, porque a gente precisa economizar, porque a gente não sabe como vai ser o mês que vem. Então essas inseguranças que a gente vai, né, tendo em relação às projeções futuras, vão dando sinais pra gente que a gente já está se inserindo dentro desse contexto aí, dessa recessão. São sinais, pode ser que ainda não esteja num grau elevado, mas a gente já está percebendo isso. Só que a gente tem um grande problema, a gente acha que fazendo esses cortezinhos as coisas vão se resolver, mas tem muita coisa que vai dessa grande engrenagem, né, que é o nosso sistema, que podem ir modificando as coisas de uma forma geral. E aí sim vai se tornando, por isso que eu digo que quando a gente não consegue conter isso se transforma em uma crise. Você quer ver? Vamos lá, vamos imaginar que, por exemplo, que eu tenho filhos, né? A gente tem filhos e tal, e a gente as crianças querem ir no parque, né? Inaugurou um parque ali na cidade, aí você tem 2 filhos, tem um sobrinho que mora perto, você quer levar e quer ir
No parque você tem até vontade de ir, mas aí você olha e fala assim, rapaz, eu não vou no parque esse final de semana não, vou esperar para ver se no próximo eu consigo levar. E aí você não vai no parque. Já tem um exemplo do restaurante que a gente também não foi. Aí você quer ir num aniversário, pô, vou comprar uma roupa, a gente de vontade, sempre, vou comprar uma roupa e tal para esse casamento. Vamos sugerir, né, um casamento aqui, por exemplo. Mas aí você fala assim, cara, não vou comprar minha roupa agora não, vou esperar um pouco, mês que vem eu compro. E aí a gente vai fazendo esses cortezinhos assim, devagarzinho, né? Só que isso gera uma bola de neve dentro de todo um sistema, que você imagina. O cara do restaurante que você não foi almoçar domingo, deixou de receber, né, a sua presença e o seu dinheiro lá. O parque também deixou de receber, né, ali a sua contribuição para eles funcionarem. Aí tem mais a loja de roupa, então tudo isso vai se cortando alguns tipos de gasto, porque as pessoas deixam de investir mais, deixam de gerar outros empregos, porque elas percebem que o movimento está devagar, né? A loja de roupa, que ao invés de ter 5 vendedores ali no balcão porque o movimento estava bom, já começou a diminuir, já percebeu que as pessoas estão deixando e segurando um pouco as contas, já vai se contratar 2, o parque é a mesma coisa, o restaurante ao invés de ter 10 garçons vão ter 5 por conta do movimento também. Então a gente percebe o quanto que essas coisas que aparentemente estavam influenciando só a gente, começam a influenciar outros setores da nossa economia, né? E tem uma área que eu costumo dizer, que eu costumo perceber, né, que é uma área muito forte aqui no Brasil, por exemplo, que é a área da construção civil, né? Quando a gente olha assim e fala assim, rapaz, estou construindo casa, apartamento em tudo quanto é lugar. Mas se imagina num momento como esse, onde a gente está avaliando ali os gastos, né? E a gente, por exemplo, o cara que guardou aí 100 mil reais para investir numa entrada de uma casa, não sou eu, não tenho esse dinheiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas esse cara que guardou os 100 mil reais para dar entrada numa casa ali no seu apartamento, ou para comprar um terreno e tal, enfim, né? E ele começa a perceber as dificuldades que ele está passando, e aí ele fala assim, pô, eu não vou gastar dinheiro agora não, eu não vou investir esses meus 100 mil reais que está guardado ali para esse, que era um plano de agora, eu vou esperar um pouco mais para ver o que vai ser no próximo ano, de repente eu faço para frente. E aí essa área da construção lá, que é uma área que movimenta muito, que gera muito emprego, que, pô, engloba outras coisas, né? Porque o cara que vende o ferro para a construção, o cara que vende cimento, o cara que vende o tijolo, todos esses outros comércios ali que vão estar incluídos dentro dessa área de construção vão sendo impactados devagarzinho e vão começando a sentir os efeitos dessa recessão que aparentemente era algo só da nossa casa. Então começa a influenciar muitas áreas. E aí vem o desemprego, porque as pessoas, a área da construção, o cara que constrói vai pensar, pô, as pessoas não estão comprando, eu vou segurar um pouco, eu não vou investir agora meu dinheiro para construir esse prédio, se eu não sei se eu vou ter retorno agora, se de repente o retorno é só daqui a 2, 3 anos. Então esse cara também começa a fazer corte, esse cara não contrata, esse cara não compra material, e aí começa a se ter esses efeitos devagar, em cadeia, né, acontecendo. Então a gente espera muito, né, a gente está aqui torcendo, todo mundo, eu acredito que a gente está numa mesma situação, principalmente, né, quem é assalariado, quem tem uma situação financeira um pouco mais baixa aí do que, né, a minoria aí, mas eu espero que a gente consiga de fato, né, identificar esses pontos na nossa casa. É claro, é necessário, claro, fazer esses cortes, é necessário procurar marcas alternativas, às vezes deixar de ir, né, comer fora, não tem jeito, mas eu não sei qual é a sensação de vocês para isso, eu não sei o que vocês acreditam sobre o que a gente está falando aqui, sobre essa recessão, se acha que de fato isso já está acontecendo mesmo com a gente, com cada um, né, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, né, que são investidores, né, pessoas que de alguma forma têm um comércio ou trabalham de alguma forma informal e começam a reclamar, assim como eu também trabalho de uma forma informal aí, né, por conta própria e tal, e a gente começa a perceber o quanto as coisas estão um pouco mais devagar e as pessoas comentando disso ao mesmo tempo, a gente vê que de fato isso está acontecendo com a gente. Então a gente espera muito que isso passe, né, que a gente consiga olhar para identificar o problema e que principalmente, né, quem está mais acima ali, que tem realmente o poder de tentar resolver as coisas de uma forma mais eficaz, né, possam tomar medidas para que a gente saia da situação. Então, gente, você que gostou desse vídeo, fica por aqui. No canal a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui que sejam importantes, esclarecer algumas dúvidas, falar de talvez até algumas situações, né, do nosso dia a dia, do que a gente está vivendo. Essa é a intenção do canal, comentando, é trazer informação, é trocar ideia, falar de coisas relevantes para a nossa vida. Então até o próximo vídeo e fui! Valeu!
Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos.